Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui. Esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conversar sobre uma das minhas 12 leituras que eu separei para fazer em 2025, aquelas leituras principais, né? E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse livro de contos aqui, O Lobo e Outros Contos, que é uma antologia de contos do autor Hermann Hesse, um autor alemão bastante conhecido, uma obra bastante abrangente, né? Ele tem contos, poesias, ensaios, né? E a gente vai estar conversando um pouquinho aqui sobre essa leitura. Aqui no canal a gente já tem vídeo do Hermann Hesse para este livrinho fininho aqui, que na verdade também a princípio são 3 contos, mas na verdade são 3 contos dentro do mesmo universo, com o mesmo protagonista. Então, para mim, eu considero como se fosse uma novelinha mesmo, né? Separada em 3 partes. O nome dele é Knoop. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, linkado o vídeo. Eu gostei bastante, gente, dessa novelinha, desse livrinho aqui. Foi meu primeiro contato com o autor. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo o link, se vocês quiserem assistir a resenha que eu fiz para esse livrinho aqui. Eu li ele ano passado. Sempre fica aqui na descrição do vídeo também o nosso link para o nosso perfil no Instagram, nosso grupo no Facebook, onde você mesmo pode postar também, é um grupo interativo. Você pode postar suas resenhas, suas curiosidades literárias. Eu sei que muita gente não usa Facebook, mas como é uma ferramenta que permite que vocês estejam participando mais ativamente, interagindo, postando, eu faço questão de manter esse grupo lá no Facebook, apesar de ser um grupo pequeno. E vou deixar também aqui embaixo, eu sempre deixo o link para o nosso grupo de leitura conjunta no WhatsApp. Eu esqueci de trazer o livro para vocês, mas nós estamos lendo esse mês um livro que está se tornando assim uma excelente surpresa, que é O Lobo do Mar, do Jack London. Gente, estamos gostando bastante dessa leitura, né? Se você correr, ainda dá tempo de participar. Hoje ainda a gente não chegou no meio do mês ainda, não é um livro muito extenso. Eu vou deixar linkado também o link da Amazon. Aliás, todos os livros que eu mostro aqui para vocês, aqui na descrição do vídeo, fica linkado. Fica o link da Amazon para cada um deles. Se vocês utilizarem o link para comprar, eu agradeço muito, porque ajuda o canal. Não tem nenhuma diferença de preço para vocês, mas a gente recebe uma comissãozinha. Isso ajuda a investir mais no canal. A gente está precisando de várias coisas aqui. A gente ainda é muito improvisado, muito rústico aqui nos nossos vídeos. Mas então, Lobo do Mar, hein, gente? E mês que vem a gente vai estar lendo A Besta Humana. Olha só, outro livraço aí, vai se preparando. Bom, agora vamos voltar então aqui para falar sobre O Lobo do Mar e Outros Contos do Hermann Hesse, né? Bom, para quem não conhece, Hermann Hesse é um autor alemão, viveu entre 1877 e 1962, ele se naturalizou suíço, né? Ele é ganhador do Nobel de Literatura pela sua obra, tá? Não tem uma obra específica, mas pelo teor da sua obra. Ganhou outros prêmios também, mas sempre o Nobel se destaca, né? Ele escreveu contos, ensaios, poemas, né? Romances. E se vocês não estão lembrados, talvez vocês lembrem quando eu falar. Ele é autor de Siddhartha, um clássico da literatura. Ele é autor de Demian. Ele é autor de O Lobo da Steppe, né? São as obras dele assim, que mais são conhecidas, né? E eu sempre tive vontade de conhecer essas obras. Eu tenho, inclusive, aqui em casa, hoje em dia eu tenho o Siddhartha, eu tenho o Demian, O Lobo da Steppe, acho que eu não tenho ainda. E eu quero ler e vou ler essas obras, mas é um autor que toda vez que eu pesquiso um pouquinho sobre ele, ou vejo uma resenha, é um autor bastante controverso no sentido assim, tem gente que ama de paixão, e tem gente que fala assim, não é pra mim. Por isso eu tava meio com medo, sabe, de entrar no universo aí desse autor, por isso eu resolvi começar. Na verdade, eu comprei esse livro aqui logo que saiu em 2021, né, que eu sempre acho que contos, quem acompanha o canal sabe disso, eu sempre acho que contos é uma excelente porta de entrada para você conhecer a obra de um autor, porque você vai em histórias curtas, você começa a conhecer o estilo do autor, e contos é uma coisa mais diversificada. E eu tinha comprado esse, mas acabei, como ele é grossinho, eu acabei deixando na estante. Quando apareceu esse fininho aqui, eu comprei, acabei lendo, dando prioridade, furou fila, gostei muito.
E aí eu resolvi, falei, não, 2025 a gente vai botar o Lobo da Steppe aqui pra gente... Lobo da Steppe não, o Lobo e Outros Contos pra gente conhecer aqui no canal. Então a gente leu esse livrinho, né? Ele foi publicado... Esse aqui é uma antologia de contos feita por um editor e autor alemão especialista em Hermann Hesse, que é o Volker Michels. Com certeza não é assim que se pronuncia, como também não é Hermann Hesse, eu acho que é Hermann Hesse, mas eu não falo alemão, então a gente vai ficar com Hermann Hesse por aqui mesmo, tá? Esse compilado de contos foi escolhido em 2001 por esse editor alemão, especialista em Hermann Hesse, que inclusive acho que ele escreveu biografias aqui do autor, mas todavia publicou ele em 2021, que foi quando eu comprei logo que lançou. A gente vai ter aqui... o que mais que a gente pode falar dele? Não é isso, o Hermann Hesse é isso que a gente tinha para falar. Aqui a gente vai ter 20 contos, tá? São 20 contos. Inclusive, tem dois aqui que eu não considero contos. Tem um que tem quase 100 páginas, eu considero uma novelinha. E um outro que também fica perto disso, 70, 80 páginas. Eu considero mais novela do que conto mesmo, né? Mas vamos dizer que tem 20 contos, né? No final tem um pós-fácil feito por esse Volker Michels, né? Autor compilador dessa antologia. E esses contos são distribuídos aqui em ordem cronológica, entre 1903 e 1948, né? As histórias se passam, a maioria delas, na Alemanha, e algumas se passam na Itália, com protagonistas que estão assim, alemães que estão de férias na Itália, vamos dizer assim. E pelo tom aqui da narrativa, eu entendo que o Hermann Hesse escreveu isso contemporâneo ao tempo em que ele estava vivendo, tá? Sobre a narrativa, gente, o Hermann Hesse é um excelente autor, né? Aqueles autores assim, que não existe questionamento sobre a qualidade da narrativa dele, né? É uma narrativa fluida, muito gostoso de ler, assim, nesse sentido de... É fácil de ler, não é complicado. Aqui nesse livro que a gente vai ter sempre uma narrativa bastante descritiva, né? É aquela narrativa sem pressa, para você ler assim... relaxado, sabe? Não tem aquele fluxo de acontecimentos, de ação, não. Ela é muito descritiva, e isso é bem bacana, porque, assim, por exemplo, ele fala muito da natureza. Pelo que eu andei lendo aí, o Hermann Hesse cresceu numa cidade do interior, muito assim no meio do mato, né, apreciando a natureza, e pelo que eu entendi, a melhor parte, assim, das memórias dele, da vida dele, foram essas lembranças de infância, né? Então você percebe aqui que toda vez que o conto envolve assim, o interior, natureza, ele descreve isso com muita atenção, com muitos detalhes, de uma forma poética mesmo, né? E é muito gostoso, eu gosto desse tipo de narrativa, né? E que mais? É como se fosse assim, uma beleza assim, melancólica, sabe? Aquela coisa assim, meio bucólica, sabe? É gostoso as partes da narrativa que envolvem essas descrições assim. Mas no restante do livro também é assim, né? Quando ele vai descrevendo o que está acontecendo, ele não tem pressa para descrever os acontecimentos também. Né? Os temas aqui dentro dessa antologia são temas variados, tá? Vai ter temas que vão envolver a natureza, animais... falar sobre infância, falar sobre culpa, sobre remorso, sobre amizade, sobre primeiro amor, né? Então vão ter vários temas sendo desenvolvidos aqui. Mas uma coisa que eu observei, Patrícia, observei que prevalece muito aqui, é um romance que é muito psicológico, tá? São histórias assim que puxam muito para esse lado da narrativa psicológica. As coisas acontecem muito dentro da cabeça do protagonista. E é sempre um dilema, um conflito existencial. Eu acho que basicamente, assim, eu acho que 60% do livro envolve conflitos existenciais, tá? E muitas histórias, pelo que eu li, foram inspiradas, como eu já falei, assim, que ele tem memórias boas da infância dele, o autor, né? E ele trouxe essa descrição de natureza para dentro da história. Eu li também que ele desenvolve muitas histórias inspiradas na sua própria vida,
né? Em acontecimentos da sua vida, em momentos da sua vida, como a infância dele, né? Então ele se inspirou muito em coisas que aconteceram com ele mesmo, né? Tem alguns tons. Uma coisa que me surpreendeu aqui é que tem até contos distópicos, né? Eu não sabia que o Hermann Hesse fazia esse tipo de obra, né? A gente vai ter aqui o Império, né? E Se a Guerra Durar 2 anos. São contos curtos, né? Que trazem um pouco assim de um universo meio distópico. Distópico assim, ele escreveu esses contos, pelo que eu soube, durante a guerra, né? Então assim, então ele está descrevendo uma coisa que está acontecendo, mas ele escreve de uma forma que não é igual à realidade, né? E assim, quando você lê esses dois contos, pelo menos essa foi a sensação que eu tive, tem uma sensação assim, meio de fábula, sabe? Como se tivesse uma coisa assim, meio num universo de sonho, de fantasia. É interessante, é interessante. A escrita dele é boa, gente, isso aí não tem o que questionar. Mas, né, o que eu fiquei incomodada aqui foi exatamente com esse lado, assim, dessa narrativa mais para dentro, mais descrevendo o psicológico, né? Os questionamentos e tudo. E assim, eu não tenho nada até contra isso não, gente. Claro, eu gosto muito, eu gosto de autores alemães, de autores russos. E normalmente autores alemães e russos trabalham muito esse lado psicológico, né? Dostoiévski aí, né? Para falar sobre isso não tem outro igual, né? Mas o que acontece, o que eu percebi aqui, eu não esperava, porque eu li isso aqui não tem tanto essa pegada assim. Que aqui esses contos que ele trabalha mais esse lado psicológico, não são poucos, ele passa muito tempo do conto, poucas coisas acontecem, passa a maior parte do conto dentro da cabeça do protagonista. E assim, não são pensamentos, é uma angústia emocional muito grande, é aquela pessoa assim que, na maioria dos casos aqui, são pessoas que por fora têm tudo, né? Tem talento, são bem-sucedidos, são saudáveis, têm amigos, mas que estão assim vivendo um drama, né, emocional muito grande e muito aquela sensação de morte, eu quero morrer, a solução é a morte. E talvez isso para mim, Patrícia, não interagiu bem, porque eu sou uma pessoa assim, eu acho que o mundo já é uma coisa tão difícil que a gente tem que buscar vida, é a vida de cada dia que vale a pena, né, agarrar a vida com né, da melhor forma possível. E aqui esses contos falam de uma pessoa que tem tudo, mas está pensando em morrer. Ai, eu não tenho muita paciência para isso não, gente. Eu confesso. Então esses contos me incomodaram um pouco, assim, assim, cara, não falou comigo. Nessa pegada mais assim, a gente vai ter o Alma de Criança, a gente vai ter o Klein Wagner e a gente vai ter o Último Verão de Klinkson. São contos que estão assim, bem nessa pegada do psicológico mesmo, né? Eu vou falar sobre meus contos favoritos também, mas antes eu queria ler um trechinho aqui que eu achei muito interessante, num conto aqui chamado O Mendigo. O autor traz uma reflexãozinha, né, dentro do conto. Seria uma reflexão, um posicionamento, mas que eu achei muito interessante, né, para uma coisa que foi escrita no início do século XX. E eu acho que serve muito para hoje em dia. Eu queria ler esse trechinho aqui para vocês. E ele fala assim, ele falando sobre escritores mesmo, né, sobre a obra do escritor. Ele fala assim: hoje, nenhum de nós, literatos, sabe em que medida sua visão de humanidade e de mundo, sua linguagem, seu tipo de crença e responsabilidade, seu tipo de consciência e problemática são familiares e análogos, abrangentes e compreensíveis para o leitor e também para os colegas. Falamos para pessoas que conhecemos pouco e das quais sabemos que leem nossas palavras e sinais já como língua estrangeira, com prazer e entusiasmo talvez, mas com uma compreensão muito imprecisa, enquanto a estrutura e o universo conceitual de um jornal político, de um filme, de uma reportagem esportiva, lhes são acessíveis de forma muito mais natural, segura e completa. Né? E eu vi hoje isso, eu percebo muito isso no dia de hoje, até de uma forma exponenciada por causa, né,
universo virtual que a gente vive hoje, né? A informação, quando ela é sobre coisas mais óbvias, menos profundas, ou quando ela é muito mastigada, ela já chega na mão do receptor mastigada, né? Como a informação que vem pela internet, até mesmo pela televisão, pelos filmes, né? E eu acho que hoje naquele tempo, pelo visto, né? Isso causa uma dificuldade muito para o escritor, né? Conseguir passar a mensagem dele, fazer com que o leitor se envolva e entenda o que ele está querendo dizer. Porque a prática faz a perfeição, né? Quanto mais a gente lê, isso eu tenho tirado pela minha vida literária, mais a gente tem facilidade de entender o que a obra, o que o escritor está querendo dizer. A gente consegue ler melhor as entrelinhas, a gente consegue entender melhor os temas, os diálogos. Quanto mais a gente lê, a gente vai abrindo, a gente vai criando sinapses aqui no cérebro, que você vai fazendo analogias, que você cria uma empatia maior para entender personagens, entender situações, entender temáticas. Quanto mais lê, mais fácil fica ler, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. E mais gostoso fica, mais enriquecedor se torna a leitura, né? E como as pessoas hoje não dão tanto valor, quase nada aqui no Brasil, pelas últimas pesquisas, né? A leitura, menos elas compreendem, menos elas têm vontade de ler, né? E eu acho que ele já estava detectando isso aqui nesse momento dele, o início desse iceberg, que hoje se tornou um iceberg extremamente problemático, eu acho, porque a leitura é algo muito importante na vida do ser humano, sem querer puxar farinha aqui para o nosso saco, né? Bom, vamos falar aqui sobre meus contos que eu gostei mais. Eu gostei muito do primeiro conto, que dá título à obra, que é O Lobo. É um conto bem curtinho. Segundo eu li, esse conto foi baseado num acontecimento real, numa reportagem que o Hermann Hesse leu no jornal sobre um acontecimento numa cidade vizinha, né? É um conto triste, né? Que envolve muito a natureza, sobrevivência, né? Mas é muito sensível, sabe? Muito poético. Não é poético, não, é sensível, é muito tocante, sabe? É um conto pequeno, curto, triste, mas muito tocante. Eu gostei muito desse primeiro conto. E eu fiquei toda animada quando eu li esse conto, que eu falei assim, poxa, gente, será que o livro vai ser todo nessa pegada? Vai ser muito bom. Triste, mas muito bom, sabe? O outro que eu gostei muito é um outro conto também que é curtinho, que se chama A Noite do Autor, que é um conto mais leve, talvez o conto mais leve aqui de dentro dessa coletânea. Tem um toque de humor, né? Aquele humor irônico, vamos dizer assim. E o Hermann Hesse é o próprio protagonista dessa história. Parece que ele vai fazer... vai convidado, né, para uma associação de moradores, ou uma associação de recreação, não sei, alguma coisa assim. Só fala que é uma associação. Para fazer uma palestra numa cidade, né? E quando ele chega lá, ele é recepcionado pelo presidente da associação, pela esposa dele. E aí começa uma série de mal-entendidos, tipo assim, você entende que tanto esse casal como os habitantes da cidade não entendem nada de leitura, nada de literatura, né? E assim, ele vai percebendo pela conversa, uma conversa estranha. Ele vai na casa desse casal e percebe que eles não têm livros em casa, não tem nada para ler. E aí a esposa do presidente vem perguntar, mas o que você vai falar pra gente vai ser muito divertido, né? Ele eu vou falar sobre meus poemas, sobre as minhas obras. E ela pergunta, mas você escreve? O que você vai falar, o que você escreveu? E aí, sabe, gente, fica aquele monte de mal entendido, assim. Um casal assim, meio estereotipado, meio patético. A cidade, a característica que ele traz para a história do povo daquela cidade, meio estereotipado, mas acaba tornando a história bastante engraçada. Eu gostei bastante achei divertida essa história. E um outro que eu achei bastante interessante também foi o Padre Matias, que fala de um monge, de um cara que bonito, bem apessoado, que durante a juventude aproveitou todas, mas passou por um acidente e ficou muito mal, foi se recuperar no convento, e aí resolveu mudar de vida, resolveu se dedicar à fé, se tornar monge, mas é uma pessoa que não consegue abrir mão dos prazeres do mundo. Então ele vive uma vida dupla. E vai acontecer alguma coisa aqui dentro, ele vai passar por um momento difícil de novo, que vai fazer ele repensar e se arrepender, né? Eu achei a história bem interessante, com um final bastante interessante. Então, para mim, foram esses 3 contos que me chamaram mais atenção. Gente, de forma geral, a história toda, os contos são muito bem escritos, tá?
Não é que, assim, eu não gostei porque não achei bom, não achei bem escrito. Não é isso. Os contos todos são muito bem escritos. As temáticas nem todas me interessaram, mas o que me quebrou muito nesse livro foi assim, esse lado todo dessa tortura psicológica, essa angústia, esse tema de morte presente na maioria dos contos. Isso aí eu achei, pra mim, meio pesado, sabe? Para contos, eu achei meio pesado, sabe? Mas, assim, tem gosto para tudo. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai ler ou já leu. Vocês comentem aqui se vocês já tiverem lido essa coletânea. Tem gente que vai dizer que ama esse livro, como eu já vi resenha de pessoas que eu considero que tem um gosto literário bastante sólido e ama essa coletânea aqui. Eu gostei, tipo assim, achei interessante, achei bacana conhecer, mas não me apaixonei não, sabe? Não é muito a minha praia, não. Então, assim, quero ler Siddhartha, provavelmente ano que vem eu vou estar lendo Siddhartha, vou estar lendo Demian, mas, assim, de contos, assim, não fiquei muito impressionada com o trabalho do autor, não. Me conta aqui nos comentários se vocês já leram, se vocês gostaram, né? Se vocês já leram outras obras dele, o que vocês acharam. Então, esse aqui foi mais um dos livros que eu li. Eu tô atrasadíssima nessa minha lista de 12 livros para 2025. Eu terminei, já estou caminhando neste calhamaço aqui, que é o outro livro da minha lista de 12 livros para 2025. É Os Noivos, é um clássico italiano, um romance histórico do Alessandro Manzoni. Nunca tinha lido nada do autor. São quase 800 páginas, eu já tô aqui na 270, tô caminhando com essa leitura. Estou gostando bastante. Tem uma narrativa, um estilo diferente, que eu não estava acostumada também, né? Acho que culturalmente a narrativa, ela vai mudando de acordo com o país, né? Então, assim... Mas estou gostando, é uma história com muita ação. Ela não é cansativa, ela é grande, é uma história grande. Você vê que as páginas são páginas, tem umas fotinhas, mas assim, são páginas cheias, tá vendo? A diagramação boa, mas é página cheia, então demora a ler, não é rápido de ler. Mas um fluxo de ação constante. E isso está sendo bem interessante. E uma coisa interessante também, que a narrativa tem Depois a gente vai conversar, isso aqui não é resenha não, tá, gente? Mas eu tô gostando muito assim, que a narrativa, ela tem é sempre dotada de um tom de humor, mas trata de assuntos bem profundos. Então, estou gostando bastante. Então, essa está sendo a minha leitura atual dessa minha listinha. E é isso, pessoal. Muito bom conversar com vocês, muito bom estar aqui com vocês. Não deixe de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal se você não é inscrito. E lembre de usar os links da Amazon aqui para ajudar o canal. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.